Fala galera que curte o PC Facts, a gente está aqui cheio de placa de vídeo aqui, placa de vídeo de tudo quanto é jeito, um monte de 1070, EVGA, Gigabyte, Strix, a gente está com Crossfire de RX 480, a gente tem bastante teste para fazer durante a semana aí, portanto se você quer acompanhar esses testes, ver qual é que é a melhor GTX 1070 dentre G1, Superclocks da EVGA e Strix da Asus, então acompanhe o canal, se inscreva aí que vão ter muitas novidades durante a semana. A gente está fazendo hoje mais um teste em Gears of War, tá? O Gears of War, a gente fez uma análise, acho que deve ter saído para vocês na sexta-feira, mostrando ele em 1080p, mas a 1080, a GTX 1080 e a GTX 980 Ti, elas tiveram problemas de uso. Muito provavelmente porque chegou a um ponto em que era limitado o frame ser gerado num tempo menor. Então, ela bateu no limite de FPS em 1 segundo. E aí, quando ela bate no limite, ela não precisa ter todo aquele uso. E aí não foi justo, né? Aí a gente percebeu que você não vai ter a diferença que deveria ter porque as placas não estão no seu uso máximo. Então a gente resolveu fazer em 4K. 4K definitivamente, pelo menos no que nós tínhamos de concepção, iria usar bem todas as três placas, FuriX, 1080 e GTX 980 Ti. Mas aí, vamos dar uma olhada aí no resultado dos nossos testes e daqui a pouco a gente volta para as conclusões. Primeiro a gente vai abrir aqui os frames por segundo. Lembrando, Gears of War 4K em Ultra, tudo no máximo, pessoal. Como vocês estão vendo aí, a que mais teve performance foi a GTX 1080. 64 FPS contra 54 FPS da GTX 980 Ti e 34 da FuriX. Realmente a FuriX ficou muito abaixo da 980 Ti e muito abaixo ainda da 1080. Mesmo com os 1% low e 0.1% low, a diferença também é gritante nas três placas. Agora, isso é resultado exatamente do que? Realmente existe essa distância no poder gráfico de cada uma dessas placas? Isso aí a gente só vai poder ver a partir da análise do uso de GPU. Dá uma olhada aí. Como vocês podem ver, a 1080 ainda ficou bem próximo dos 100%, com poucas oscilações. A 980 Ti teve um pouco mais oscilações, mas a FuriX teve problemas sérios, chegando a quase 84% de uso em alguns momentos e nunca se estabelecendo em 100%. Isso aí é causado por quê? E aí a gente vai aqui para a análise do uso de memória de vídeo, uso de VRAM em GB. Olha aí, pessoal. A FuriX se mantém entre 3.6 GB e 3.8 GB. A gente sabe que a FuriX tem 4 GB, pessoal. A GTX 980 Ti tem 6 e a 1080 tem 8. A gente tem ali uma linha amarela que é o limite da FuriX. Ela não pode ultrapassar aquele limite. Em pouco tempo, você vê que a 980 Ti e a 1080 já ultrapassa esse limite. Claro, a arquitetura de memória é completamente diferente, mas não se engane, não é porque a memória dela é HBM, é muito mais rápida, tem uma largura de banda muito maior e tem um bus de interface muito maior, que significa que ela pode ter 4 GB. Isso não é verdade. Algumas tarefas, algumas informações não podem ser segregadas dentro da memória de vídeo. E aí você vai efetivamente precisar de mais do que 4 GB, por mais que você consiga transferir dados muito rapidamente. Então isso é o que está fazendo a diferença na FuriX. Quando ela precisa de algo além dos 4 GB, ela tem que diminuir o seu frame buffer para poder estar dando consecução às suas tarefas. Mas, além do uso de VRAM, seria bom a gente analisar a memória dinâmica, que é quando o Windows puxa a memória da RAM, não é da VRAM da placa de vídeo, é da RAM do sistema, para auxiliar a placa de vídeo. Vamos ver como é que está esse uso. Olha só, você consegue perceber nitidamente que o uso de memória dinâmica do Windows na FuriX em vermelho está muito superior a 1080 e a 980 Ti. Logo no começo todas elas estão altas, mas tem uma redução porque provavelmente a própria engine do jogo logo que começa, ela começa logo estuprando e aí depois ela regulariza. Tá? Realmente você vê que a necessidade de memória RAM e de VRAM é muito mais intensa na FuriX. Aqui, por exemplo, nós vamos olhar agora o frame time. O
O que é o frame time, pessoal? A gente vai reforçar isso mais uma vez. É o tempo do frame, a diferença entre um frame e outro. Dê uma olhada aí. Você vê que na Fury X nós temos muito mais spikes, ou seja, muito mais explosões de tempo. O que significa isso? Esses rabiscos lá no alto significa que ela demorou demais para gerar um frame. Enquanto que logo em seguida, esses spikes, ela tentou ser um pouquinho mais rápida, mas não demora muito, existe um estouro da VRAM e esse tempo do frame aumenta muito. Aumentando o tempo do frame, esses spikes, e é por isso que existe a importância de se estudar o frame time, não apenas o FPS, esses spikes são como se fossem stutters, pequenas travadinhas. Você vai perceber isso na tela. Mesmo dentro do segundo você consegue perceber. E aí existe a importância dele. Você pode reparar que o frame time da Fury X termina muito antes do frame time da 980 Ti e assim também ela termina muito antes do da 1080. Isso é porque nesse gráfico a gente mostra frame por frame. Cada frame que é criado ele tem um tempo. E aí, se você for parar para pensar, em 120 segundos, por exemplo, se a GTX 1080 tem uma capacidade de fazer 100 frames por segundo, no final do gráfico ela vai ter gerado 100 vezes os 120 segundos. Então, 12.000 frames. E aí vai dar uma linha de frames de 12.000 pontos. Já a Fury X, se fez 50 frames por segundo, 50 vezes 120 vão ser 6.000 pontos. E é por isso que ela termina antes. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada no uso total do CPU em cada uma das placas em DirectX 12 em Gears of War 4K. Você está vendo aí que a Fury X, muito provavelmente talvez por conta do uso dela variar bastante, ela também varia muito o uso do CPU. Talvez não seja necessariamente um problema da placa. A gente viu no vídeo passado em 1080p que o gerenciamento das trilhas estava muito bom no gerenciamento de core. E a Fury X não tinha esses problemas. A questão toda é que em 4K realmente com o estouro da VRAM ela não está conseguindo gerenciar o processador de maneira adequada porque ela mesma não está tendo o uso mais adequado. E aí você vê que a 980 Ti é que talvez esteja mais estável aí. E aqui o uso médio do núcleo mais exigido do CPU. Novamente a Fury X com muitos spikes, muitas variações aí do uso de CPU, do uso do core na realidade. A 1080 logo no começo ela usa demais, a 980 Ti vai estabilizando tranquilamente. Isso também deve estar relacionado ao uso de GPU. Bom pessoal, a conclusão que a gente chega é que o DirectX 12 por si só não é definidor de absolutamente nada. Existe sim uma facilidade em gerenciar o core do processador, uma facilidade em gerenciar o CPU, existe um bom respeito, pelo menos nos jogos mais recentes, com relação ao seu hardware, mas ele não define se a AMD roda melhor, se a Nvidia roda melhor. Já por Gears of War você pode ver isso. O que realmente define é o uso das atribuições de cada placa pela engine. Unreal Engine sempre favoreceu arquiteturas Nvidia, que são completamente diferentes de arquiteturas GCN da AMD. Muito provavelmente a gente ainda vai fazer essa análise, Quantum Break vai favorecer muito a arquitetura da AMD. E isso não tem nada a ver com o DirectX 12. Tem na realidade a ver com o processo de desenvolvimento do jogo que visa ou otimizar de acordo com uma arquitetura que facilite, por exemplo, nos consoles, todas as arquiteturas são GCN. E isso facilita para o desenvolvedor transportá-los para o computador, para o PC, em AMD. Isso facilita. Em Unreal Engine, em compensação, a arquitetura da Nvidia facilita por conta do uso de GameWorks em inúmeros tipos de jogos e inúmeros recursos da engine. Então é muito mais fácil para o desenvolvedor que está trabalhando com Unreal Engine otimizar para a Nvidia. Portanto, pessoal, esqueçam um pouquinho desse negócio de DirectX 12 quem manda é X ou Y. Cada jogo é um jogo. E aí você me pergunta, poxa, mas não diziam que o DirectX 12 ia impedir esse tipo de benefício de arquitetura porque ia ter o acesso mais próximo ao hardware? Aí é que tá. Nós aqui no PCFX sempre deixamos claro que essa questão de benefício de arquitetura, que na realidade é um trabalho feito pelas próprias fabricantes com relação ao seu desenvolvedor, é que nem você, se você quiser desenvolver para iOS, se a Apple for aí na sua casa para lhe ajudar a desenvolver, vai ser muito mais fácil você conseguir integrar um aplicativo para iOS do que para Android. Então, as marcas investem nisso.
A NVIDIA investe em Unreal Engine e a AMD investe em outras engines, por exemplo. A engine de Hitman. A AMD conseguiu otimizar muito bem o Hitman para a AMD. E aí vai de cada investimento de cada empresa para sempre tentar entregar a melhor experiência possível. Isso não está, portanto, ligado ao DirectX 12. Pelo contrário, no DirectX 12, o poder da influência de uma arquitetura ou de outra não deixa mais de estar na mão do driver, da otimização do driver, do uso de recursos middleware como GameWorks ou, sei lá, está na mão de quem desenvolve. Então, se o cara for desenvolver todos os jogos de DirectX 12 daqui para frente em Unreal Engine, gente, vai beneficiar a arquitetura NVIDIA. E não é para uma questão contratual, não é para uma questão de fanboyzice, não é nada disso. Mas é porque realmente é mais fácil para quem desenvolve em Unreal Engine se entender com a arquitetura NVIDIA. Assim como é mais fácil quem desenvolve para console se entender com a arquitetura GCN. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Durante a semana a gente vai ter muitos vídeos mesmo. Se inscrevam no nosso canal. Nós vamos pegar essas 3070 aqui e botar lado a lado, tá? Vamos fazer um comparativo lado a lado. Vamos ter Crossfire de RX 480. Bom, tem muita coisa. Eu espero que vocês gostem, aproveitem e um grande abraço, pessoal.